A presidência esclarece ao plenário que, nos termos do disposto no artigo 288, inciso 3º, letra A do regimento interno, a matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico. Eu peço aos senadores que estão em outras dependências que, por favor, venham ao plenário. As senadoras também. Votação da emenda número 16 de plenário, substitutivo. Eu peço à Secretaria-Geral da Mesa que, por favor, prepare o painel. As senadoras e senadores já podem votar. Eu peço aos líderes partidários que, por favor, se desejarem, indiquem o posicionamento. Presidente, querem encaminhar a matéria. Presidente, Senhor presidente. pela ordem, para encaminhar. Senadora Lide, senador Eunício, senador Walter, senador Cássio Cunha Lima, senador Blairo Maggi. Para encaminhar, senhor presidente, no sentido de convocar os senadores do PSB ao voto sim, nesta importante votação que fazemos hoje, nesta tarde e noite. O PDT encaminha voto sim, senhor presidente. Encaminha o voto sim. Senador Eunício, senador Cássio. Senhor presidente, pela importância dessa matéria, essa matéria ainda não é uma matéria definitiva, mas é o primeiro passo, né, que nós precisamos dar aqui no Senado. Essa matéria vai à Câmara ainda, vai acontecer muito debate ainda sobre essa questão. Então, o PMDB encaminha o voto favoravelmente, senhor presidente, e pede aos senadores do PMDB e do Bloco que acompanhem a informação que nós estamos nesse momento prestando e pedindo aos senadores do encaminhamento do voto sim, senhor presidente. Senhor presidente, pelo PSDB, deixar claro que... Cunha Lima, líder do PSDB. A bancada é favorável à convalidação dos incentivos fiscais. Deixar claro que esta é a posição do senador Aloysio Nunes e do senador José Serra, que concordam com a convalidação dos incentivos, porém defendem que esta matéria deveria ser votada de forma global com outros itens que dizem respeito à regulamentação do ICMS. Então, para que fique claro, no que diz respeito à convalidação dos incentivos, a unanimidade, a bancada do PSDB manifesta-se favoravelmente à aprovação da matéria. Contudo, o entendimento do senador José Serra e do senador Aloysio Nunes é que essa matéria deveria ser votada de forma global. Diante dessa posição divergente, a liderança libera o voto para essa matéria da convalidação, particularmente, obviamente, como senador da Paraíba, não poderia deixar de votar já na matéria, apenas registrando a posição manifestadamente favorável do senador Serra e do senador Aloysio a favor da convalidação, apenas discordando do momento da votação da matéria. É esta a posição do PSDB, senhor presidente. Senador Walter Pinheiro, eu peço aos senadores que não se ausentem do plenário, que nós vamos ter pelo menos mais 2 votações nominais. Senador Walter Pinheiro. Senhor presidente, essa matéria foi sobejamente discutida nessa casa, portanto, não há nenhuma novidade. É bom lembrar que essa matéria ela foi em decorrência de um conjunto, inclusive, de debates esses que nos levaram à aprovação da resolução número 1, que tratou do ICMS importação, debates esses que levaram a 2 medidas sendo apreciadas nessa casa, uma medida provisória 599, que tratava da questão, senador Luiz Henrique, da unificação das alíquotas e da criação dos fundos, 2 fundos. Lamentavelmente, o nosso relatório não foi a voto, o governo trabalhou para que essa matéria não fosse aprovada. Depois disso, nós discutimos uma outra matéria, inclusive uma resolução apresentada na CAI, relatada pelo senador Luiz Henrique, uma outra matéria relatada pelo senador Armando Monteiro, portanto, uma matéria que teve amplo debate. O que nós assistimos aqui é uma total concordância no encaminhamento de uma solução para a questão da guerra fiscal. Todos os senadores defendem um processo, inclusive, progressivo para a questão da alíquota, com uma regressividade no que diz respeito a
o montante dessa alíquota, o envio dos fundos. Portanto, é uma matéria de total consenso isso. A divergência se apresenta na necessidade de resolver um problema existente, que, portanto, trata-se da convalidação, que também foi sobejamente discutido e encaminhado pelo senador Luiz Henrique em diversas reuniões, com o CONFAS, com esta Casa, com a CAI. A matéria foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos e agora chega a sua votação no plenário do Senado. Além dessas matérias, outras matérias, senador Renan, tramitaram nessa Casa. Eu, por exemplo, transformei em emenda constitucional o resultado da medida provisória 599. Se é vero que o governo quer mandar, através do ministro Levi, uma proposta no final de maio, poderá fazê-lo agora, com uma situação jurídica, com a situação ajustada, o plenário do Senado encaminhando uma solução para acabar com o conflito judicial e colocando regra, ou melhor, em prática a regra que os estados apresentaram quando atraíram benefício. Portanto, nós da bancada do PT, majoritariamente, temos encaminhado o voto sim, respeitando inclusive as posições aqui apresentadas pelo senador Lindbergh, pela senadora Marta e mesmo no caso do senador Delcídio, que apresentou as suas ponderações, mas reafirmou o seu voto favorável à matéria da convalidação. Então, majoritariamente, a nossa bancada encaminha um voto sim, entendendo as posições assumidas pelos dois senadores, um senador do Rio de Janeiro e a senadora de São Paulo. Portanto, a nossa posição é sim a convalidação de benefício. Senadora Ana Amélia, em seguida o senador Luiz Henrique. Caro presidente Renan Calheiros, eu queria, em nome da bancada do Rio Grande do Sul, que como a bancada de Alagoas também está no mesmo barco, lhe dizer que estamos votando favoráveis à convalidação e esperando o cumprimento do acordo que, em seguida, Vossa Excelência colocará em votação a questão relacionada ao indexador da dívida dos estados e municípios. E queria fazer também um registro, aproveitando ao trabalho da autora do projeto da convalidação, senadora Lúcia Vânia, pela combativa defesa do projeto e, sobretudo, ao relatório do senador Luiz Henrique, que trabalhou não só na convalidação, mas trabalhou pela competência que tem como ex-governador de Santa Catarina na questão da renegociação do indexador novo para a dívida de estados e municípios. Então, esse é o nosso voto e essa é a nossa posição, presidente Renan Calheiros. Senhor presidente, embora relator da matéria original que chegou a este plenário depois de aprovada pelas comissões técnicas, o meu voto será de abstenção, senhor presidente. E esse voto de abstenção não é um voto ratione em matéria, é um voto de cumprimento da minha palavra. Realizei, no mês passado, uma reunião com o CONFAS no meu gabinete. O presidente Tostes, do CONFAS, me comunicou que o Conselho Fazendário estaria reunido dia 11 em Goiânia e me pediu que aguardasse até essa reunião, porque os secretários da Fazenda buscariam estabelecer um consenso para um texto a ser aprovado sobre essa matéria nesta Casa. Como eu dei a minha palavra ao CONFAS de que aguardaria o dia 11, eu vou manter o meu voto de abstenção para que a minha palavra seja honrada perante os secretários de Fazenda do nosso país. Senador Ronaldo Caiado.
Senhor presidente, a posição dos democratas é voto sim. Convocaria os colegas e peço a paciência de Vossa Excelência, senhor presidente. Ainda tem a ausência de um voto que está se deslocando aqui para poder votar favoravelmente ao projeto substitutivo do senador Romero Jucá, incluindo as duas emendas que foram fundamentais para a sobrevivência das empresas no interior do Brasil, dando condições de competitividade para todas elas. No mais, senhor presidente, eu pondero com Vossa Excelência que possamos logo a seguir votar o projeto da biodiversidade, já que o assunto da renegociação das dívidas deveria ficar para um próximo momento, depois de um entendimento também para sabermos como será ali o tratamento dado na Câmara dos Deputados, matéria que será encaminhada para lá no decorrer de amanhã. No mais, senhor presidente, essa é a posição do democrata. Voto sim. Senador Otto Alencar. Senhor presidente, o PSD encaminha o voto sim. Inclusive, creio que a aprovação desse projeto, a convalidação, é a garantia de grande parte da matriz industrial do meu estado, do estado da Bahia, de milhares de empregos que foram gerados, inclusive com muito trabalho, muita dedicação. Portanto, o voto do PSD encaminha o voto sim pela aprovação do projeto. PPS vota sim. Voto sim. PPS vota sim, senhor presidente. PPS vota sim. Senador Eunício, senador Blairo. Senhor presidente, o PMDB encaminha o voto sim e com a convicção de que essa matéria é uma matéria muito importante e que não mexe na questão do ajuste fiscal. Portanto, ela é uma matéria neutra, mas que dá a garantia jurídica às empresas que se instalaram, principalmente no Nordeste brasileiro e em muitos dos estados, como aqui o Centro-Oeste e outros estados do Brasil. Portanto, é apenas a garantia jurídica que nós estamos confirmando na noite de hoje. Esse projeto, é bom que a nação inteira saiba, não é um projeto que muda qualquer posicionamento na questão do ajuste fiscal tão necessário ao Brasil nesse momento. Senador Blairo Maggi. Senhor presidente, Senadora Vanessa, senador... Eu quero aproveitar aqui esse momento para cumprimentar todos os jornalistas hoje pelo seu dia. Tem algumas pessoas que trabalham comigo, quero cumprimentá-los pelo dia e cumprimentar a senadora Ana Amélia, que já aqui se manifestou também, e outros colegas que vieram dessa mesma área. E dizer, senhor presidente, que a orientação de voto do PR e também do Bloco União e Força é pelo sim, pela aprovação desse projeto. E eu abri mão da discussão, de falar na hora da discussão, para que nós pudéssemos acelerar. Mas eu vi que todos os colegas quiseram se manifestar e pacientemente fiquei aqui também ouvindo. E quero aproveitar nesse momento, senhor presidente, para dizer que esse me parece um projeto, como tínhamos lá em Mato Grosso, a questão da regularização fundiária urbana. Quando cheguei como governador, havia muitos pedidos, milhares de pedidos, bairros em Cuiabá, em outras cidades, que não tinham a sua regularização. E eu comecei a ouvir as pessoas e botei o nome de um programa, do meu programa lá, que chamava Programa Até Que Enfim. Porque toda vez que recebia um título desse, a pessoa falava, puxa vida, até que enfim, né? Na verdade, falava um palavrão e até que enfim. E essa convalidação hoje aqui, a autorização de convalidação, eu diria o seguinte, né, senadora? Até que enfim nós vamos votar. E eu vi colegas da tribuna dizer que nós estamos apressando. Eu não entendo o que é esperar 15 anos, 20 anos, 26 anos para aprovar uma matéria e pedir mais paciência. Então, acho que nós estamos no tempo certo, nós temos que votar. E outro argumento aqui, senador Lucevani, utilizado, é que dia 11 o CONFAS se reúne em Goiânia. Muito bem, o CONFAS terá toda a oportunidade de ouvir o que o Senado quis dizer nessa oportunidade e fazer uma resolução por eles próprios, né, sem a nossa intervenção, daquilo que nós queremos. Está pacificado, está resolvido e não precisam votar nada que está indo para a Câmara, porque nós teremos ajustado as questões dos incentivos fiscais. Então, só para deixar registrado o meu posicionamento, o posicionamento do Estado de Mato Grosso, é pelo sim, porque nós fizemos lá muitos incentivos fiscais, mudamos o perfil da economia de Mato Grosso e, aliás,
ainda precisaremos pela frente, se não dessa forma, de um outro jeito de desenvolvimento regional. Caso contrário, as nossas regiões menos favorecidas e menos envolvidas continuarão menos envolvidas eternamente. Muito obrigado. Senadora Vanessa, senador Randolfo Rodrigues, senador Ricardo Ferraz, senador Omar Aziz. Senhor presidente, apenas eu quero aqui reforçar a opinião. Primeiro que votei favoravelmente ao projeto, entretanto, creio que ele carece de uma série de modificações, mas como o projeto é aprovado aqui, ainda vai à Câmara dos Deputados, penso que há tempo, senhor presidente, para que a gente possa debatê-lo com maior profundidade, mesmo porque esse projeto já foi apelidado como projeto da convalidação. Só podemos convalidar aquilo que já existe, senhor presidente, não convalidar o que virá no futuro, mas o projeto diz isso. Ele ainda mantém por um bom tempo. Eu não creio que isso seja uma boa forma de nos relacionarmos com o CONFAS, tampouco uma boa forma de nos relacionarmos com o próprio Supremo Tribunal Federal, que, aliás, afinal de contas, essa matéria carece de urgência, ela necessita, é uma matéria urgente, até porque é a própria Constituição Federal que determina as regras, senhor presidente. E nós apenas não estamos propondo uma forma de convalidar, mas mexendo na matéria para garantir que daqui para frente os incentivos continuem a serem dados, o que é, na minha opinião, um equívoco, mas creio que com o tempo e a forma como a matéria ainda deverá ser debatida na Câmara e retornar aqui para o Senado, ainda haja tempo de corrigir e aprovar da melhor forma, senhor presidente. Obrigado. Senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, o nosso voto é sim, e o aspecto principal do voto é que este projeto de lei da senadora, esse projeto de lei complementar da senadora Lúcia Vânia, cumpre um dos objetivos da República, que é diminuir as desigualdades regionais. Ora, como é o sistema tributário hoje, que necessita e impõe a unanimidade do CONFAS, e a imposição da unanimidade da forma que ela é hoje, descumpre, de fato, o princípio da federação, porque nunca será aprovado nada em favor dos estados que mais necessitam. Então, o voto é favorável à convalidação, o voto é sim. Nós vamos encerrar a votação e... Senhor presidente. Senador Fernando Bezerra. Antes de encerrar a votação, acho que é justo a gente fazer aqui alguns registros da atuação decisiva de alguns companheiros do Senado Federal para que a gente finalmente votasse essa matéria. Em primeiro lugar, Vossa Excelência, obrigado, que de fato pautou a matéria, tramitou em regime de urgência, deu apoio para a inversão da pauta. Em segundo lugar, o registro à senadora Lúcia Vânia e ao senador Luiz Henrique. E em último lugar, mas em primeiríssimo lugar, a atuação na tarde de hoje do senador Romero Jucá, que, atendendo aos apelos das lideranças partidárias, conduziu a matéria para ser votada em globo da forma apropriada, dando um passo importantíssimo para que a gente possa finalmente transformar o conceito do ICMS, do imposto de produção, para o imposto de consumo. Hoje, o Senado escreve uma das mais bonitas páginas da sua história. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 63, não 7, uma abstenção. Está, portanto, aprovada a emenda número 16 de plenário, substitutivo. Ficam prejudicados o projeto e as demais emendas. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora, oferecendo a redação do vencido para o turno suplementar, que será publicado na forma regimental. Estando a matéria em regime de urgência, passa-se a imediata apreciação do turno suplementar. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Discussão do substitutivo em turno suplementar. Não havendo quem queira discutir o substitutivo em turno suplementar, nós declaramos encerrada a discussão. Sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado,
sem votação, nos termos do artigo 284 do Regimento Interno. O projeto vai à Câmara dos Deputados.